Gente, então boa noite. Vamos começar, tá? Nossa aula hoje. Eu vou dar continuidade ao conteúdo que nós vimos na aula anterior, que foi sobre o contexto histórico, né, da elaboração de documentos. Quais foram as resoluções, né, que aconteceram nesses últimos anos, né, em alguns anos, sobre elaboração de documentos. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma exploração, assim, de modo geral, sobre a resolução. Então, na aula anterior, eu trouxe para vocês algo que faz parte de um contexto histórico de mudanças da resolução, né, do CFP, tá? Com relação a documentos psicológicos. O que acontece? Dentro dessa nova resolução, né, eu vou trazer, né, como eu falei para vocês na semana passada, eu vou trazer para vocês especificamente, né, a resolução 06 de 2019 e eu vou mostrar ela aqui de forma geral, né, para que vocês compreendam o que é que eu estou falando, para que vocês visualizem ela, né, e que possam ler depois, posteriormente, essa resolução. Ela só tem 18 páginas e ela é muito técnica, como eu coloquei para vocês anteriormente. É uma resolução extremamente técnica. Então, para quem, né, faltou na aula anterior, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro algumas mudanças, né, que aconteceram dentro da perspectiva das resoluções, tá? Que foram as resoluções, nós tivemos 6 resoluções revogadas, né? Na verdade, criadas e revogadas sobre a elaboração do documento, e hoje a que está em vigor é essa que nós vamos trabalhar durante esse semestre. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a resolução especificamente, tá? Essa é a resolução, gente. Alguém aqui já baixou? Já estão conseguindo ver a resolução aqui? Estão, né? Essa é a resolução que vocês podem baixar diretamente do Conselho Federal. Alguém aqui já acessou o site do Conselho Federal de Psicologia para baixar algum documento, alguma resolução? É super fácil de fazer isso. Se vocês quiserem, eu posso até abrir depois para ver como tem muitos documentos que nós, psicólogos, precisamos ter acesso, resoluções que seriam muito pertinentes e a gente às vezes nem sabe que existe. Então, essa resolução eu baixei diretamente do Conselho Federal, tá? É www.atosoficiais.com.br e aí o nome dela é Elaboração de Documentos Escritos Produzidos pelo Psicólogo decorrente de avaliação psicológica, tá? Então, todos esses documentos, toda essa resolução, ela trata dos documentos que nós vamos utilizar na nossa atuação profissional. Vou mostrar ela rapidamente aqui para vocês terem uma ideia de como é que ela funciona, o que é que ela tem informando. Então, ela coloca inicialmente as outras resoluções que elas revogam, que foi... Estão me ouvindo? Ou tá travando? Tá. Então, inicialmente eles revogam, né? Eles trazem as resoluções que eles revogam, que essas 3, aqui de 1996 e a do Conselho Federal de 2003 e uma que foi criada, né, em 2019 também, a 4 de 2019, que ela nem chega a entrar em vigência porque ela apresenta muitos erros técnicos. Foi isso que nós comentamos na aula anterior. Quais foram as resoluções criadas e quais foram as resoluções revogadas para chegar até essa, né, que é a resolução 6 de 2019, tá? Ela foi criada, ela foi entrada em vigor nesse período, né? Logo depois de março. E aí no próprio documento ele traz vários considerandos. Não vou ler para vocês isso aqui porque ele é algo que é histórico. Ele não é que ele não seja importante, é importante sim, mas é uma leitura que quando eles trazem esses vários considerandos, eles trazem argumentos, né? Por que essa resolução precisou ser criada, tá? Então, eles trazem objetivos e argumentos qual a importância de nós psicólogos utilizarmos documentos psicológicos de forma uniformizada, tá? Então, é isso que a resolução em si traz.
as disposições gerais. E aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês aqui, nesse capítulo Disposições Gerais, eles trazem 2 artigos, tá? Primeiro, que o objetivo da resolução, né? E o segundo artigo, vou baixar só um pouquinho aqui, todas essas informações do artigo 2 é o que nós vamos trabalhar detalhadamente esse semestre, tá? Nas disposições gerais dessa resolução, né, eles apresentam 7, né, capítulos, 7 conteúdos que nós vamos ver didaticamente, detalhadamente, sobre cada um do que traz a resolução. Então, hoje, nós vamos ver princípios fundamentais na elaboração de documentos, né? Na próxima semana a gente vai ver as modalidades de documento, conceito e finalidade, qual o objetivo de cada documento. Então, vocês viram que a gente vai ter 5 documentos, né? Declaração, atestado, laudo, relatório e parecer. E aí no relatório existe o relatório muito profissional e o relatório psicológico. Todos esses 6 documentos que nós vamos estudar e ver aqui detalhadamente, precisa ser compreendido a partir do objetivo, do conceito dele, a finalidade e o que tem que ter na estrutura documental desse documento. Aguarde as condições de guarda, destino e envio de documento, prazos de validade do conteúdo do documento e entrevistas devolutiva. Então, isso aqui, em geral, é o nosso conteúdo, tá? Da disciplina. E a gente vai acrescentar que não é nessa resolução, é outra resolução, sobre atendimento online, tá certo? Então, esse vai ser o nosso conteúdo específico, né, do nosso semestre. E hoje a gente vai ver esse primeiro aqui, tá? Como eu falei na aula anterior, a gente fez um resgate histórico das resoluções e hoje a gente vai para essa parte de princípios fundamentais. Não é nada de outro mundo, vocês vão ver como é simples, tá bom? E aí eu vou espelhar agora o slide que eu preparei para vocês sobre esse conteúdo. Até agora, gente, vocês estão entendendo que eu estou propondo, que eu estou trazendo para vocês? Tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Então, assim, hoje a gente vai ver esse conteúdo. Tem mensagens. Pronto. Então, ótimo. Então, hoje a gente vai ver os princípios fundamentais na elaboração do documento, como eu coloquei para vocês. E aí, dentro dos princípios, né, ele vai... O que significa princípios? É a fundamentação, né? É o que traz como base para todos os documentos. Então, todo documento, ele deve levar em consideração esses princípios que a resolução traz. E aí eu vou apresentar para vocês o que não deve faltar nos documentos, o que deve ter, né, obrigatoriamente na elaboração dos nossos documentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que é documento psicológico. Eu lembro que eu falei para vocês na aula anterior sobre isso, né? Falei de forma bem breve. O que é um documento psicológico? É um instrumento de comunicação escrita resultante de serviço psicológico a pessoa, grupo ou instituição. E aí eu coloco esse marca-texto na palavra comunicação escrita, gente, é porque tem pessoas, né, e aí tem psicólogos que acham que documento é prestar depoimento, né, e aí é algo muito diferente. Ah, se eu for chamada para prestar um depoimento de um atendimento que eu fiz, que eu realizei, você não está fazendo uma documentação, você está fazendo um depoimento. Não é uma comunicação, não é um documento psicológico. Documento psicológico, ele precisa ser escrito, tá? E essa resolução, ela traz vários deveres e obrigatoriedades que nós devemos ter enquanto psicólogo, tá bom? E aí, ao psicólogo deverá adotar como princípios fundamentais na elaboração de seus documentos as técnicas da linguagem escrita formal, nós vamos ver o que é isso, os princípios éticos, técnicos, científicos da profissão.
E aí ele vai detalhar agora, né, o que significa esses princípios, né? O que é que significa, né, cada um desses princípios específicos. E aí ele traz outra informação quando ele apresenta o que é um documento psicológico. Ele diz assim: de acordo com os deveres fundamentais previstos no Código de Ética Profissional, e aí esse Código de Ética vocês já, acho que, eu nunca vou dizer que vocês estão cansados de ver, né, porque a gente nunca deve se cansar do Código de Ética, mas é algo que vocês utilizam desde que vocês tiveram a disciplina de ética, né, já deveriam ter utilizado antes, mas o Código de Ética Profissional de Psicologia, vocês têm acesso a ele há muito tempo, então nós vamos sempre utilizar ele como base, né, na prestação de serviço psicológico dos envolvidos no processo. As pessoas envolvidas no processo de avaliação psicológica de prestação de serviço, né, possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado, bem como ter acesso ao documento produzido pela atividade do psicólogo ou da psicóloga. Que significa, né, que é algo que sempre deixava muitos psicólogos em dúvida, gente. O que significa? É que muitas vezes os psicólogos faziam atendimentos e às vezes se negava a dizer o que escreveu, a não mostrar o prontuário. E agora nessa documentação, né, não o prontuário não entra nisso, mas ele precisa ter acesso aos documentos, né, e ao serviço que a gente presta sobre ele. Qualquer tipo de serviço que nós, enquanto psicólogos, realizamos, os envolvidos possuem o direito de ter acesso a essa documentação, entendeu? Ou a saber, e aí a gente vai compreender melhor na entrevista da evolutiva. Alguns documentos necessitam que a gente reúna as pessoas ou reúna o envolvido para prestar uma entrevista da evolutiva e outros não necessariamente, como é o caso da declaração. Mas o que esse documento dessa resolução traz é o nosso dever, né, de prestar esse acesso ao documento que a gente realiza na prestação do nosso serviço, tá certo? Então, as pessoas envolvidas, elas precisam ter acesso a esse documento. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Posso passar? Oi. Professora, Oi. tem uma pergunta. Oi, Júlio, pode fazer. Ou, certo. É tipo, dentro dessa norma, né, do Código de Ética, o paciente pode pedir por documentação, né? Uhum. Aí ele é cobrado alguma taxa psicólogo para ele ter esse documento, o paciente obter esse documento? Esse valor dessa documentação, né, por exemplo, se ele é depende do serviço que você está realizando com ele. Então, se você está fazendo uma avaliação psicológica para dar a ele o direito dele fazer uma cirurgia bariátrica, o valor do documento já está incluso no serviço prestado. Mas, por exemplo, ele já é seu cliente, né? E ele, durante o processo de psicoterapia, ele diz a você que quer fazer uma cirurgia, quer ter porte de arma, mas para o psicólogo ter porte de arma, ele precisa estar associado à polícia, né, federal. No caso de um cliente seu, um paciente seu na clínica, se ele solicitar um serviço, isso já está dentro do processo da sua psicoterapia, do enquadre que você colocou com ele, né, das questões que tem a ver com ele. Eu acho que isso vai muito mais da sua conversa ética, né, do seu relacionamento com o seu consulente, entendeu? Por exemplo, se você durante o processo precisar colocar uma testagem, o valor de um teste é maior, então talvez, não sei, né? Como eu não tenho experiência clínica, eu tive algumas, mas foram muito pequenas. Eu nunca trabalhei com teste psicológico, mas dentro da testagem existem os testes mais caros, e aí se você for colocar, você precisa compreender como esse valor vai estar incluso no valor da sessão, entendeu? Então acho que isso precisa estar muito bem acordado. Por exemplo, muitas vezes nos órgãos públicos um juiz determina, né, isso acontece muito com alguns colegas meus que trabalham no CREAS em prefeituras, sabe? O juiz, porque como psicólogo ele
ele está a serviço do município, o juiz daquela cidade, ele diz assim, ó, Júlio César, você como psicólogo do CRES, você vai visitar tal lugar e você vai ter que emitir um relatório para mim sobre a situação daquela família. Você não vai cobrar nada a mais por isso, porque o seu valor já está incluído no seu serviço. Agora, se for um serviço particular, você pode sim colocar um valor, né, que seja acordado para isso. Tá certo? Alguma dúvida? A mais, gente? Uma colocação que vocês queiram acrescentar? Então, vou passar. E aí, a gente vai agora para a parte do princípio técnico, tá? O que seria esse princípio técnico? É o que tecnicamente deve ter um documento, o próprio nome já está dizendo. E aí, eu vou trazer algumas colocações desses princípios técnicos. Os documentos devem... Professora, Oi. Oi, você poderia, por favor, voltar só um pouquinho o slide, só para eu printar rapidinho, com certeza. por favor? Deixo demais, só um pouquinho. Eu vou fazer um sorriso. Pronto, obrigada. Obrigada. Vamos lá. Então, assim, sobre os princípios técnicos, né? Os documentos devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e finalidade a que se destina. Quando ele traz isso, gente, fica sempre que a gente lê algo como esse, a gente diz assim, todo mundo sabe que no documento tem que ter dados fidedignos, mas é para reforçar mais ainda o nosso papel. O que tem de psicólogos fazendo documentação, atestando pessoas, sem o menor tipo de implicação ética nessa atuação, é gigantesco, gente. Tu pode me dar um atestado dizendo que tu me atende, que eu tô precisando me afastar do trabalho por 15 dias, por 30 dias? É uma responsabilidade enorme, entendeu? Que a gente carrega, né? E a gente sabe que isso pode acontecer muitas e muitas vezes. Nessa época de declaração de imposto de renda, vocês não imaginam quantos psicólogos são convocados e que fazem mesmo a entrega de recibo de pessoas que você nunca atendeu para declarar um imposto de renda, né? Porque recebe um valor e tudo mais, mas isso é antiético. É prestar um serviço, é documentar algo que você nunca realizou. Então isso é extremamente antiético, né? E por isso que um atestado, um documento, qualquer documento que a gente venha fazer, ele precisa ter dados reais, né? Dados fidedignos. O documento é o resultado de uma avaliação ou intervenção psicológica, ou seja, de um serviço psicológico, observando os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nossa atuação ela não é do senso comum. Nossa atuação ela é ciência. E a gente precisa se resguardar quanto à ciência psicológica. E ela precisa estar, um sujeito ele está nesse constante movimento, né, com sua história de vida. Outra questão que os princípios... Eu estou sendo rápida, porque vocês estão copiando, tá? Dando para acompanhar. Posso seguir, né? E aí, o documento deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno. Gente, isso aqui, se eu pudesse, eu não tenho aquelas canetas não, mas se eu pudesse grifar isso aqui, eu grifaria. Por mais que a gente crie testes que tem a ver com a personalidade do sujeito, que a gente acompanha uma pessoa, que a gente conseguiu criar um diagnóstico para aquela pessoa, a gente precisa sempre nos documentos levar em consideração que aquele documento traz dados daquela situação, naquele momento e tempo específico. Porque a gente precisa levar em consideração essa natureza dinâmica das pessoas, que não é algo cristalizado, ou seja, as pessoas podem mudar. Eu estou atestando aquilo naquele momento, eu estou declarando aquilo naquela situação, daquele momento atual. Então, por isso que todos os documentos precisam ser datados, entendeu? Datados, por exemplo, quando você foi fazer uma declaração, fulano de tal fez psicoterapia comigo de mês tal a mês tal. Ou fulano de tal fez psicoterapia comigo de tal data até o presente momento. Então, tudo precisa estar documentado com a data.
Porque quando vier esse documento, você vai precisar, se vier alguma ordem, alguma questão específica, você tem como comprovar a partir da data, entendeu? Inclusive, os documentos, eles têm vários tipos de coisa. Por exemplo, se você for utilizar parágrafos, você coloque traços para que não haja, não acrescentem informações a mais desse documento. Então, tem uma série de questões que a gente precisa compreender, né, da responsabilidade de uma emissão de um documento, tá bom? Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda. E a assinatura do psicólogo ou psicóloga na última página. Ou seja, isso aqui também é técnico. Eu estava comentando hoje de manhã. Isso aqui, gente, nos documentos psicológicos também tem regrinhas da ABNT, só que não é a ABNT, tá? Que é CFP. Existem regras para elaboração de documento, que não deve faltar. Então, dentro da elaboração de documentos, a gente precisa ter as laudas enumeradas, precisam estar rubricadas da primeira à penúltima até a última. Larissa, se um documento tiver só uma página, eu não preciso rubricar, eu só faço ele um documento e assino embaixo, não preciso rubricar, tá bom? Ficou claro que esses princípios técnicos é o que a gente precisa levar em consideração tecnicamente e basicamente em todos os documentos psicológicos que a gente vier a realizar, tá certo? Pode printar, Cida, agora a tela. Eu tô sempre rindo agora. Vamos passar, tá bom? Pode passar? Ei, Larissa, antes que eu esqueça, não sei se tu vai falar posteriormente, mas no caso dessa questão da assinatura e da rúbrica em todas as folhas, quando é um relatório multiprofissional, tem a rúbrica só do psicólogo ou de todos os profissionais também? De todos. Ou tem uma parte assinada lá no final? Porque quando é um relatório multiprofissional, eu me responsabilizo pela minha parte, mas eu preciso compreender quais os relatos que os outros profissionais estão colocando. Então, eu rubrico tudo, tá certo? E aí, no final, tem a assinatura de cada um no final do relatório, tá bom? E quando a gente for ver os relatórios, a parte de relatório, vocês vão entender bem direitinho como é que se estrutura, qual a responsabilidade, o que a gente deve levar em consideração na análise dos nossos colegas, né, que dividem o mesmo caso comigo, tá certo? Posso passar? Tá certo, Larissa, obrigada. Nada. Ótimo. E é o princípio da linguagem técnica. Tá? Qual a linguagem que nós devemos utilizar enquanto psicólogos, tá? Existe uma questão, gente, que é muito interessante, que assim, psicólogo gosta de ler, tem psicólogo que gosta de escrever, mas quando chega no danado TCC, tem muita gente que diz assim, não tô conseguindo escrever um parágrafo. Poxa vida, o TCC é um tema que eu gosto, mas eu não tô conseguindo escrever um parágrafo sobre esse tema. Gente, a gente não... muitos dos psicólogos, dos profissionais em geral, tem uma dificuldade na escrita, né? E é uma das coisas que nós psicólogos, né? E que eu, enquanto professora, eu preciso cobrar muito dos meus alunos, né? A gente precisa se cobrar bastante, porque na documentação, ela precisa ter uma linguagem cheia de rigor científico também, tá? Então, o que é que dentro dos princípios da linguagem ele traz? A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, ou seja, uma linguagem culta, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos. Esse é o nosso papel. Um psicólogo que cria um relatório com palavras discriminatórias, com palavras que tenha a expressão de algo que seja contra as questões de direitos humanos, ele está invalidando o processo, né? Ele está invalidando a nossa ciência psicológica. Então, nós precisamos ter uma linguagem, né, formal, uma linguagem culta, né, e baseada tecnicamente. Não significa que a gente precise criar uma linguagem que a gente precisa colocar num dicionário as palavras para que um leitor consiga
entender, né? Que são palavras que são pouco usadas ou que você vai traz uma robustez dentro da tua linguagem. Mas a gente precisa ter uma escrita coerente, né? E formal na construção de um documento. Os documentos psicológicos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens na estrutura de um documento. Ou seja, né, enquanto elaboração do documento, eu sempre vou usar uma linguagem impessoal, por mais que tenha sido eu que tenha feito, e na terceira pessoa. Então, eu nunca vou dizer assim, eu percebi, percebo que, analisei que fulano de tal. Não, eu preciso colocar que percebe-se, observa-se, compreende-se, relatou, sempre numa linguagem que você se coloque de forma impessoal no processo, tá bom? E que dentro da nossa linguagem haja uma coerência das informações para que o leitor possa compreender o que a gente está querendo dizer, tá? Então, principalmente para os documentos que são maiores, mais complexos, que é o laudo e o relatório, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai escrever, tá certo? E aí, os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Uma atenção especial a essa informação aqui. Larissa, mas nos documentos de relatório e laudo, que são mais descritivos, como eu não vou descrever um atendimento detalhadamente? Ele não precisa, a não ser que aquela situação se justifique tecnicamente. Vou trazer um exemplo para vocês. Imagine que vocês vão fazer foram convidados, colocados, né? Convidado não, foi dada a missão para que você faça um relatório de uma visita domiciliar, né? E aí você faz 3 visitas domiciliares. Você não precisa descrever detalhadamente tudo que você observa dentro do domicílio daquela família. Só casos em que se justifica o detalhamento. Por exemplo, né? Não é que não seja importante, mas a gente precisa utilizar descrições que se justifiquem tecnicamente para aquilo que eu vou dizer. Por exemplo, eu vou para uma visita, eu coloquei 3 situações. E aí, nas 3 situações, eu coloco, a casa, ela é uma casa arejada, porém ela é suja, ela não tem móveis, a família não tem cama para dormir. E aí, toda visita eu vou relatar isso? Não, eu relato a primeira vez que a casa é assim. A criança, ela sempre está descalço, ela não tem roupa. Eu vou detalhando descritivamente o que é necessário dentro da organização do relatório, entendeu? Então, muitas vezes os dados, as descrições, quando ele coloca descrições literais, são as descrições mais precisas que o psicólogo muitas vezes quer colocar para encher o relatório de detalhes. E não é que não seja importante, mas é que algumas coisas não precisam estar, a gente só precisa colocar aquilo que for, né, alinhado ao que tecnicamente for necessário. Existem detalhes que não são necessários num documento psicológico. Por exemplo, na declaração você não vai colocar, quando você declara um documento, você não precisa colocar o estado mental da pessoa. Você só vai declarar um atendimento que você realizou para aquela pessoa, entendeu? Você não precisa colocar os sintomas que ela traz, nem nada desse tipo não, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. De linguagem técnica, basicamente é isso aqui, tá bom? Se quiserem tirar o print agora, eu vou passar pro próximo. Isso aqui é simples, né, gente? Vou passar. E aí, os princípios éticos, tá? Eu já falei pra vocês sobre o código de ética, e ele é o primeiro dado que apresenta, quando ele, assim, princípios éticos, ele diz: observar o código de ética. E na resolução, vocês vão ver
que existem vários tipos de itens do Código de Ética que respaldam nossa documentação, a elaboração dos documentos psicológicos, entendeu? Então, nos princípios éticos, vocês vão ver que vão sim, todos eu vou colocar disponível na plataforma, tá, Suzy? Então, dentro dos princípios éticos, ele vai colocar tudo que tem relacionado ao nosso fazer psicológico eticamente e aos princípios éticos, né, da elaboração de documento. Tá, vocês preferem que eu coloque os slides antes da aula, né? Assim? Eu vou colocar agora. É bom que eu já adianto os outros. Vocês preferem, né, que eu coloque antes da aula, que aí vocês já têm o documento. Confirmem aí pra mim, só pra eu poder me organizar. Né? Então, assim, sempre que o trabalho exigir, poderá o psicólogo, mediante fundamentação, intervir sobre a demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática de preconceito, discriminação, violência e exploração como formas de dominação e segregação. Gente, o que esse item está querendo dizer dos princípios éticos? É que nosso papel, todo documento, todo fazer que nós realizamos na nossa prática, ele precisa ser documentado. Nós precisamos cada vez mais garantir que a nossa prática, ela não vem do senso comum, ela é uma prática científica, né? E ela tem uma responsabilidade social enorme. Então, se durante o nosso trabalho, o nosso fazer profissional, a gente perceber que há esse tipo de sofrimento psíquico, violação de direitos humanos, manutenção e prática de preconceitos, discriminação, exploração como forma de dominação e segregação, nós temos como construir um projeto de trabalho que aponte para reformulações desses condicionantes, dessas situações. Então, o nosso papel enquanto psicólogo é criar, sim, uma intervenção para aquilo que a gente vê, que invade os princípios de direitos humanos, que afeta a saúde mental das pessoas. Então, nós temos condições de criar, né, um projeto e um projeto que seja articulado cientificamente, que nossa prática, o que o Código de Ética está colocando aqui, Código de Ética não, essa resolução está trazendo nesses princípios éticos, é que nós precisamos respaldar a nossa conduta, a nossa ação, de forma documental, para que o nosso fazer não seja feito de forma aleatória. Eu vejo tantos profissionais criando tantos projetos, fazendo tanta coisa legal, tanta coisa bacana na sua prática profissional, mas eles não conseguem muitas vezes documentar, dizer como fez, articular teoricamente o seu fazer. Entendeu? Então, o que esse princípio ético traz ele diz assim, nós psicólogos precisamos documentar, nós precisamos criar projetos, documentos que regulamentem, que façam nossa prática de forma segura, né, técnica e segura, para que a gente possa ter mais eficácia. Então, ele traz ainda assim, é dever do psicólogo elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado ou quando finalizado o processo de avaliação psicológica. Gente, isso aqui eu disse no início da aula, tá? Na aula de hoje eu detalhei isso aqui para vocês, né? Dizendo que hoje, né, especificamente, nós temos como dever elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Caso seja solicitado ou quando a gente finalizar um processo de avaliação psicológica, a gente precisa documentar. Então, isso faz parte de uma prática nossa. Ontem eu estava assistindo uma live, né, porque agora só o que tem é live, né, a gente abre as coisas, tudo tem live. Eu estava lendo uma live de uma psicóloga, né, colocando por que tantos psicólogos têm dificuldade de criar prontuário, de preencher prontuários, de evoluir os prontuários e por aí vai, né? Porque nós não temos a prática de escrever o que a gente faz e a gente precisa criar esse hábito, né, de fazer isso. Por exemplo, eu vejo muitos alunos meus sofrendo para fazer um relatório de estágio e é a prática dele. Então, se tivesse feito diariamente,
não estaria no final do semestre, né, quebrando a cabeça para fazer um relatório de estágio. Tá certo, gente? Então, dentro desses princípios para a elaboração do psicólogo são esses três, tá? Princípios técnicos, princípios da linguagem técnica e princípios éticos. São esses três que nós vamos ver hoje. Na próxima semana, amanhã, o que é que eu vou combinar com vocês? Amanhã eu vou trazer algumas questões de concurso relacionadas a esse material que a gente viu. Como é que esse conteúdo cai em provas de concurso, tá bom? E aí amanhã, né, também eu vou trazer para vocês a diferença de cada um desses documentos. Nós vamos ver esses 5 documentos e a gente vai ver amanhã o conceito deles, tá bom? Então, amanhã a gente vê os conceitos desses 5 documentos. A gente não vai entrar na estrutura nem na finalidade, a gente vai ver o conceito deles. E aí, logo em seguida, eu vou trazer para vocês questões de concurso relacionadas a esse material. Tô organizando aí e vou mandar para vocês. Mas aí as questões eu vou mandar agora, porque senão vocês ficam pesquisando aí e já dão a resposta. Mas eu quero que vocês façam aqui, amanhã comigo. Então, eu vou trazer questões de concurso para vocês e vou trazer essa explanação da diferença de cada um desses documentos, tá bom? Até aqui, gente, como chega para vocês esse conteúdo? Tá dando certo? Tá complicado? Me deem aí um feedback. Ah, que bom. Larissa, Oi. não, assim, falar, né, um pouquinho para não ficar só digitando. É bom. Eu acho que para mim tá dando certo, né? Eu acho que tem alguns pontos que me parecem assim, bem amplos mesmo, que dão uma ideia de que dá muito pano para manga discutir sobre o que significa realmente alguns desses tópicos, né? Eu fiquei aqui, inclusive, pensando, nossa, o que é realmente isso na prática? Mas eu acho que isso é muito bom, sabe? Porque, inclusive, me faz pensar no estágio que foi interrompido agora, né? E no estágio do ano passado, na clínica, e nessa questão mesmo de como é importante a gente ter segurança para lidar com essa escrita, né? Com não só com a escrita que vai ser produzir documento, mas com registro. Com registro, que você falou a questão do prontuário, mas eu acho que esse hábito de ter algum registro, de que maneira você vai se organizar com esse registro. E aí, assim, uma coisa que você falou do prontuário, eu lembrei, né? Hoje, no estágio que eu atuo afastada, né? Mas eu tô lá ainda. Numa equipe multiprofissional. Então, o registro no prontuário é feito no prontuário só, né? Então, o prontuário do paciente, então, todo mundo que atende aquele paciente vai fazer o registro no prontuário. Então, assim, você está ali fazendo o seu registro numa sequência junto com outros profissionais. Então, essa coisa assim do que colocar, né? Como colocar, se a gente não tem uma segurança para fazer isso, você passa a ter dificuldade até para fazer algo que aparentemente seria muito simples, que é registrar o seu atendimento no prontuário do paciente. Então, acho que é super importante e eu tô empolgada com essa disciplina, viu? É porque ela é muito, como é que eu posso dizer? Não tem como escapar. Quem quer ser psicólogo, quem vai atuar enquanto psicólogo vai precisar disso aqui. Então, ou a gente tem a oportunidade de compreender, estudar, ver a aplicação dele agora, ou depois a gente vai precisar fazer isso sozinho. E aí nós juntos aqui podemos tirar dúvida, podemos pesquisar, podemos construir hoje uma série de informações que muitas vezes a gente só vai ter depois que precisa, né? Que a gente geralmente faz isso, né? Deixa eu só ler. Certo, Larissa, com relação à linguagem do documento, se caso fosse necessário relatar atendimento psicológico, como a gente faria com as informações sigilosas? Tem detalhes, tá, que não são necessários a gente colocar nos documentos, entendeu? Mas a gente precisa colocar alguns detalhes importantes. Depende a quem se destina esse documento, entendeu? Então, por exemplo, inclusive dentro de algumas especificidades dos documentos, da resolução, ele traz assim,
é facultativo ao psicólogo colocar que as informações são sigilosas ou não. Então, nós psicólogos temos eu colocaria no documento, eu colocaria informações assim, esses dados são sigilosos e só podem ser dados a quem se destina, entendeu? Então, por exemplo, eu faço um documento e eu estou destinando a Secretaria de Assistência Social. Eu coloco que é destinado a ele, que ninguém mais pode ter acesso a ele, não essa secretaria. Mas existe, nós enquanto psicólogos, a gente tem como, né? Não é esconder, mas existem informações que não necessariamente dentro de um atendimento psicológico você precise colocar lá dentro. Porque quando você fizer o documento, por exemplo, você está fazendo documento de um... Até um exemplo, assim, eu vou fazer um documento, um relatório, né, que muitas vezes as escolas pedem. Acho que, eu não sei se alguém nessa turma falou que tem que fazer, que já fez relatório de criança, né, que muitas vezes a escola pede, para justificar algum tipo de comportamento, para justificar que ele tem mais tempo para fazer uma prova e tudo mais. Mas existem informações que a gente precisa dizer para ele, essa informação eu preciso colocar por essa razão. Então, a gente precisa justificar. Então, essas informações sigilosas precisam ser compreendidas. O que é sigiloso? Por que tem que ser sigiloso, entendeu? Então, por isso que vou falar uma coisa que às vezes parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por isso que é importante a nossa supervisão, para que a gente saiba o que a gente pode, até onde, o que é importante ser colocado e o que não é importante, inclusive, entendeu? Diz, Suzy. Não, é que eu lembrei até do que tem no próprio Código de Ética, né? De que as informações que serão colocadas, né, expostas, elas têm que ter, elas só devem ser colocadas aquelas que de fato têm uma relação e são estritamente necessárias para dar encaminhamento, para que o que foi solicitado seja atendido. Aí eu lembrei disso, né, nessa pergunta que foi feita. Assim. Por isso que tem a elaboração do documento precisa estar alinhada ao Código de Ética. A gente não pode fazer nada que vá contra o nosso Código de Ética, entendeu? Mas percebe como tem muita coisa que é detalhe que a gente vai compreender ao longo desse semestre, vocês vão ver, cada documento desses vai trazer uma série de dúvidas e questionamentos que a gente vai dizer assim, pode ou não pode, faz ou não faz, né? E aí por isso que eu sempre coloco que é importante a nossa supervisão, entendeu? Diz, Ju, pode fazer. Larissa, pensando assim, tipo, eu tava pensando aqui, tipo, se eu fosse embora e eu for atendida aqui por um psicólogo há mais de 2 anos, por exemplo, e aí eu vou embora para outra cidade e lá eu vou trocar de psicólogo, óbvio. Nesse caso, eu posso pedir pro meu psicólogo o meu relatório, tipo, os meus relatórios, no caso das evoluções, para levar para esse meu próximo psicólogo? Pode. Na verdade, o psicólogo, seu psicólogo, você pode dizer assim, eu acho que inclusive isso é uma demanda que você precisa trabalhar, inclusive na terapia também. Por que o psicólogo lhe diga? Porque eu sei que muita gente assim, eu vou mudar de psicólogo, que eu tenho que contar toda a minha história ao psicólogo novo, né? Então eu acho que isso também tem a ver com uma demanda tua. Tá, mas Não, sim, eu lembro de uma paciente que eu atendi, ela tinha essa questão de tipo, ela vai ter que ler as minhas evoluções inteiras, vou ter que explicar de novo, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida. Eu acho que isso é uma pergunta, assim, não sei dizer se deve, se não deve, porque eu vou muito pra minha prática, assim, qual a importância, né, de ler. Mas se tu, enquanto, né, cliente daquele psicólogo, tu tem direito a ter acesso a esses documentos. Nós, enquanto psicólogos, temos o dever de dar esse documento, de trazer esse documento para ti, levar a informação. E aí tu resolve o que tu faz, porque o documento é teu. A elaboração do documento fiz a partir do serviço que foi prestado meu a ti, entendeu? Mas foi legal a tua pergunta. E aí, no caso, por exemplo, eu peço esse meu prontuário e ele me dá em mãos e eu vou embora com esse prontuário ou tem alguma forma de protocolo? E a gente vai ver quando a gente estiver vendo sobre envio de documento, entendeu? Guarda essa tua pergunta para daqui a pouco. A gente vai ver detalhadamente assim, o que pode e o que não pode. O psicólogo deve enviar, não deve, como deve ser. É num envelope,
é num envelope lacrado, tem um monte de questões que a gente tem dúvida, né? Mas isso tudo a gente vai ver daqui a pouco, Tá bom, obrigada. por nada. Gente, então assim, por hoje são essas as informações. Eu acho que vai ser bem construtivo. Amanhã eu espero vocês para a gente discutir mais ainda sobre essas questões da nossa resolução. Se vocês puderem ir lendo também essa resolução, eu sei que vocês estão com outras coisas, né, outros checklists para colocar. Só acrescentem mais um. Após as provas, ou se eu tiver um tempo livre, vou abrir a resolução, né, 06/2019 para ler, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para vocês, né? Façam boas provas, né? E amanhã a gente se encontra às 6h20, tá certo? Ah, tem uma pergunta aqui. Tá. Boa noite, gente. Beijo. Eu já vou colocar no aluno online, tá? No Moodle. Essa aula de hoje. Beijo, boa noite.